paz do Senhor, queridos irmãs e irmãs da nossa EBD, aqui em Cascavel, no Paraná. Hoje, o dia 5 de julho de 2020, nós estaremos iniciando o nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus essa oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui com os irmãos, para juntos, online, a gente estar estudando a nossa primeira lição. Agradeço também a superintendência da nossa EBD, o nosso secretário, presbítero Helder, que me fez convite, e agradeço aos nossos pastores, o pastor Zorati, o pastor Davi, e o nosso pastor presidente, o pastor Antônio Batista Maia. Eu confesso para os irmãos que para mim não é muito fácil estar gravando essas aulas, porque eu não tenho grandes experiências na área tecnológica, mas devido ao tempo que nós estamos vivendo desse distanciamento social, a gente não poder congregar, é importante, alguém se dispor, estar à disposição de Deus. E para mim é um privilégio, irmãos, estar aqui com vocês, à disposição de Deus. Nesse terceiro trimestre, nós vamos estudar o livro de Josué. Nós vamos ter a oportunidade de estudar os desafios do povo de Israel, durante a conquista da Terra Prometida. Nessa revista de estudo que nós vamos estudar neste trimestre, traz como título Tempo de Conquistas, Fé e Obediência, no livro de Josué. E como sempre, no início do trimestre, a gente faz assim uma visão panorâmica, do que vai acontecer nesse trimestre. A gente estudando o livro de Josué. O comentarista da nossa revista é o pastor Reinaldo Odilo Martins Soares. Ele é pastor em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é juiz em Direito, bacharel em Teologia e em Direito. Então, irmãs, acredito que estamos muito bem assessorados teologicamente, nesse trimestre. Então, procurando aproveitar bem o tempo, nessa nossa primeira aula, ela traz como título o livro de Josué em tempos de conquistas. O texto áureo vem na revista que nós estamos estudando agora esse trimestre, vem como texto do dia. Então, nosso texto do dia está em Romanos, capítulo 8 e versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todos nós sabemos o que é ser um vencedor, Quando a gente entra numa batalha, num jogo, a gente entra sem saber se vai ganhar ou se vai perder, e se a gente ganhar, a gente é vencedor. Mas o que é que a Bíblia fala ali que nós somos mais que vencedores? O que é ser mais que vencedor? Vencedor é quando a gente entra numa batalha sabendo da vitória, com a garantia da vitória. Isso é ser mais que vencedor. E ser vencedor em Cristo, por que a gente tem essa certeza que nós somos mais que vencedores? Porque Cristo já venceu por nós. Então, a leitura em classe, aqui vem como título Texto Bíblico. E encontra-se em Josué, do capítulo 1, do verso 1 ao versículo 6. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir,
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais lhe daria. Aos seus pais lhe daria. Então, no versículo 2, olha o que Deus está dizendo para Josué. Moisés, meu servo, é morto. Então, irmão, uma vez servo, sempre servo. Né? Levanta-te, pois, agora. Está falando agora. E passa esse Jordão. Né? Deus está dizendo para Josué que agora era a hora de levantar, né? De avançar, de conquistar. Agora não era a hora do Josué ficar parado ali, pensando nas coisas que já tinham passado, do que eles tinham passado pelo deserto. Agora era a hora de levantar. Irmãos, o agora é uma urgência de Deus na nossa vida, né? Diante das promessas de Deus, né, nós não podemos ficar parados, né? O agora é uma urgência. Então, são as promessas de Deus que direcionam a nossa vida. São as promessas de Deus que é por elas que nós vamos caminhar. No versículo 5, Deus diz assim a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Deus, ele nunca desiste de nós. Nós podemos, sim, desistir dele, mas ele nunca desiste de nós, né? E não nos abandona. E no versículo 6, Deus pede para Josué que ele seja o quê? Esforçado e animado, né? E Deus está dizendo para mim, está dizendo para você hoje, não é hora de ficar parado, né? Se esforce, tenha bom ânimo. A nossa introdução. O livro de Josué, ele narra a história do povo de Israel que vai conquistar a terra prometida e receber o melhor de Deus. Então, no livro de Josué, está narrado o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, de morar numa terra onde mana leite e mel. Moisés, ele libertou, né, os israelitas da escravidão do Egito. E após a travessia do Mar Vermelho, Moisés, ele guiou os israelitas por 40 anos no deserto, né, rumo à terra prometida. Então, quando toda aquela geração que saiu do Egito, escravos, que já eram adultos, eles acabaram morrendo no deserto, porque eles não tiveram fé para chegar, para entrar na terra prometida. E também, irmãos, porque eles murmuravam muito. O que nós podemos aprender com aquele povo murmurador? A história nos conta que os hebreus andavam em círculos no deserto, né? Aprendemos que quem reclama, a vida anda em círculos. Não sai do lugar, não vai para frente, não prospera. A murmuração, ela afasta a bênção de Deus na nossa vida. E o que atrai a bênção de Deus na nossa vida? A gratidão e a obediência, né? O tempo de Moisés foi um tempo de muitos milagres, de milagres extraordinários, como nós conhecemos quando lemos, né? A travessia do Mar Vermelho, a água da rocha, o maná, tantos outros milagres maravilhosos. Mas também foi um tempo de rebeldias, de rebeliões, né? O povo era rebelde. E agora com Josué era um novo tempo, é um tempo de conquistas, né? Os milagres também aconteciam, né? Ali no cotidiano do povo. E era uma geração que decidiu obedecer os preceitos de Deus, que decidiu obedecer ao seu líder. A importância, né, irmãos, de nós obedecermos aos nossos líderes. Então, aos cuidados de Josué, Deus levanta uma segunda geração, né, que aceita o desafio, né, divino de entrar na terra prometida. Deus queria preservar aquele povo. Por que Deus queria preservar aquele povo? Porque era o povo da promessa, né? Pois daquele povo descenderia
o nosso Salvador, o Salvador do mundo, Jesus. Então, Deus foi com aquele povo o tempo todo, embora eles não percebessem muito, né? O primeiro tópico, o livro de Josué. No primeiro ponto, nós vamos ver uma visão panorâmica. O livro de Josué também é conhecido como o primeiro livro histórico. Foi escrito por volta de 1400 anos antes de Cristo, e alguns estudiosos acreditam, né, que o livro de Josué foi escrito por Josué mesmo. Foi ele mesmo que escreveu o seu livro, a não ser aquele finalzinho ali que narra o falecimento de Josué. O nome Josué era Oséias. Olha que interessante. Filho de Num, da tribo de Efraim. Mas ele era chamado de Josué, e Josué significa Deus salva. No segundo ponto, nós vamos ver como era o mundo na época, como era o mundo naquela época, né, de Josué. Então, o nosso comentarista ele vai descrever aqui na revista algumas civilizações, né, que existentes na época de Josué. Era a Idade do Bronze, né, e havia muitas civilizações fortes, assim como o Egito, mas algumas já estavam se acabando, terminando. Mas o povo de Israel, que era uma tribo nômade, né, continuava forte, porque era o povo que caminhava debaixo da promessa de Deus. Então, hoje, irmãos, no continente asiático, os únicos países considerados desenvolvidos é o Japão e Israel, né? Em Israel está a maior reserva petrolífera do mundo, e é o petróleo. A gente sabe que é o petróleo que dita a economia mundial. Israel hoje é considerado um país de primeiro mundo, né? E não podemos esquecer também que Deus luta por Israel. No terceiro ponto, vamos falar sobre Canaã. A terra prometida era uma estreita faixa, né, de terra no Oriente Médio. Então, ali em Canaã habitavam os cananeus, os amorreus, os jebuseus, né, heteus e outros povos que eram considerados povos extremamente idólatras, né, imorais, maus, temidos. Então, Deus vai usar Josué para destruir aquele povo mau. E muitos podem estar se perguntando, mas Deus não é um Deus de amor, né? Mas ele também é um Deus de justiça. É um Deus que faz justiça na terra. Tá? Embora Canaã não tivesse um rio, ele tinha um solo muito fértil. Aquele lugar era de solo fértil. Olha o que diz em Deuteronômio 11, 10 ao 15. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regava com o teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva do céu beberás as águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela. E será que, diligentemente, obedeceres aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e farteás. Então, Deus aqui anunciando que a bênção dele estava sobre aquela terra, né, sobre aquele povo, sobre Israel. Canaã está localizada num território conhecido hoje como Crescente Fértil. Eles dizem que é o melhor local de produção, que é o melhor local de colheita. E olha que interessante, né? Este território, como nós acabamos de ler, Crescente Fértil era localizado entre um imenso deserto, né,
e montanhas. E ali estava a terra prometida. E esse é o nosso Deus, né? O Deus do impossível. O segundo tópico. O nosso segundo tópico tem assim, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué.